Muito boa tarde, amigos do Olho no Lance. Hoje, o Olho no Lance, o Grandes Clássicos hoje, é sobre Grêmio e Palmeiras. E aí, Grêmio e Palmeiras me faz lembrar que tem a final da Copa do Brasil e tem o Grêmio. E aí eu tenho que falar, ô Renato Gaúcho, você tá de brincadeira. Como é que você não escala o Ferreirinha? O Ferreirinha sabe tudo, né? Você não... Fala você, amigo ligado no Olho no Lance. Hoje mais um Grandes Clássicos aí pra você. Essa semana a gente vai falar de um jogão de bola que aconteceu no dia 26 de julho de 1995. Nós vamos diretamente para a Copa Libertadores da América daquele ano. Falar aí dos times que estão fazendo a final aí da Copa do Brasil atualmente, né? Grêmio e Palmeiras, naquela época, protagonizaram um dos duelos mais impactantes e extraordinários do futebol brasileiro. Como você vai poder ver aqui, esse episódio em duas partes. Hoje a primeira, que é o jogo de ida, e o próximo Grandes Clássicos, você vai assistir a volta. Nesse primeiro jogo, né, o primeiro jogo foi no Olímpico, Estádio Olímpico, né, a antiga casa do time do Grêmio, na verdade. E o Grêmio naquela época vivia a sua era de ouro aí nos anos 90, na verdade, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o Filipão, né? Nosso conhecido Filipão, ele aí, né? O bigodinho. Filipão, né? Que foi campeão pelo Criciúma da Copa do Brasil. Depois veio pro Grêmio mais tarde, né? O Grêmio ganhou a Copa do Brasil de 94. Mas antes, né? Abrir um parênteses aqui, o Grêmio disputou a Série B, né? Em 92, gente. E subiu, mas subiu de uma forma meio estranha, né? Subiu em nono lugar, teve uma mudança ali no regulamento. Mas o fato é que nos anos seguintes o Grêmio conseguiu se reerguer, ganhou essa Copa do Brasil em 94. E aí veio embalado para 95 aí, para chegar nessa Libertadores, e o time ia bem. Na primeira fase, Palmeiras, eles já tinham enfrentado Palmeiras. O Grêmio, que tinha grandes jogadores, aí tinha o Jardel, tinha Paulo Nunes, né? Uma geração muito boa desse time do Grêmio, um time que casava muito contra o estilo de jogo do Palmeiras, que era um estilo mais ofensivo ali, né? Que daqui a pouco eu vou chegar no Palmeiras, né? Que o Palmeiras ainda não era mais treinado pelo Vanderlei Luxemburgo. O Grêmio, né? Chega nessas quartas de finais, né? Esse jogo das quartas ele foi disputado depois da Copa América. Em 95 tivemos Copa América, teve as oitavas, aí parou e voltou depois da Copa América. E nesse meio tempo o Grêmio se reforçou, né? Chegou o Rivarola para o time, né? O zagueiro chegou e reforçou o time do Grêmio aquele ano. E aí se preparava, o time se preparava. E agora o Palmeiras, né? O Palmeiras naquela época vivia era Parmalat, né? Conhecidíssima era Parmalat nos anos 90, né? Muito característico, feito uma década de grandes conquistas para o time do Palmeiras, mas ainda não tinha sua Libertadores. Era o atual bicampeão brasileiro, 93 e 94, né? Inclusive 94 vencendo o rival Corinthians. Mas perdera um dos seus craques, que era o Edmundo, né? Que se transferiu para o Flamengo. Mas teve reforço do Miller, aí o Miller, né? E do Cafu, gente, tetracampeão mundial pelo Brasil, aí jogando como reserva, entrou na final e tudo. Mas eu vou abrir aqui um parênteses para contar a história do Cafu nessa transação, gente, que é sensacional. O Cafu foi vendido pelo São Paulo, né, pelo Zaragoza da Espanha. E aí tinha uma cláusula, se caso algum time da capital paulista contratasse o Cafu, teria que pagar uma multa de equivalente a 3 milhões e meio à época, algo assim, que era muito dinheiro, tá? Aí, o que aconteceu? O Palmeiras queria o Cafu. Falei, poxa, eu não quero pagar esses 3 milhões e meio, como é que faz? Gente, olha a engenharia que os caras fizeram. A Parmalat, né, entrou na jogada. O que fez? A Parmalat na época patrocinava também o Juventude, né? Time de Caxias do Sul. E aí o Juventude trouxe o Cafu, contratou o Cafu jogou até uma partida pelo Juventude, né? Teve apresentação e tudo mais, como vocês podem ver aí.
Só que de uma semana depois, ele foi contratado pelo Palmeiras do Juventude. E aí meio que o Palmeiras e a Parmalat conseguiram ali driblar essa multa toda. Só que aí mais tarde teve um processo e tudo mais, e acabou que a justiça considerou que burlou o contrato, e o Palmeiras ainda assim teve que pagar 1 milhão pro São Paulo, né? Bem, aí resolveu essa história. Mas no final das contas o Cafu foi pro Palmeiras, foi um dos reforços aí do tipo palmeirense. E aí foram os reforços do Palmeiras nessa temporada, né? E aí eu vou partir aqui para a escalação. Olha a escalação, fala aqui esse time do Palmeiras, olha que timaço, uma verdadeira seleção. Buscava aí o título da Libertadores em 95. Time que tinha no time. A escalação era Sérgio no gol, goleiro Sérgio. Aí tinha o Cafu, Antônio Carlos, outro jogador também que veio de outro rival paulista, né? Aí tinha Kleber, Roberto Carlos, gente. Ó, Cafu e Roberto Carlos no mesmo time, né, nessa época. Amaral, Amaralzinho, olhinho caído. Mancuso, argentino Mancuso. Flávio Conceição, outro jogador de seleção brasileira, né? Aí Valber, Miller e Rivaldo, hein, gente? Olha, timaço, né? Sem comentários. E o Palmeiras é treinado pelo Carlos Alberto Silva. O Luxemburgo tinha saído também, foi treinar o Flamengo. E o Carlos Alberto Silva ali meio que manteve o ataque do time do Palmeiras, né? O ofensivo, a ideia ofensiva do Palmeiras, né? E aí era o contraponto desse time, era o Grêmio, que era aquele time mais aguerrido, aquele time de enfrentamento, de jogo duro, muito caracterizado pelos times de Felipão, que é um time mais, são times mais concentrados, mais defensivos, mais fortes ali, jogo brigado. E aí, como é que vinha esse time do Felipão para essas quartas de finais, né? Vinha com a escalação aí do time do Grêmio, ó, tinha o goleiro Danley, conhecidíssimo Danley. Aí tinha o paraguaio Arce batia muito na bola na lateral direita, que mais tarde jogaria no Palmeiras. Aí o Rivarola reforço, né? Aí a Dilson, né? Roger aí, atual técnico aí atual técnico, agora me fugiu o nome. Fluminense, né? Vai treinar o Fluminense agora, o Roger. Aí meu campo, Dinho, Goiano, Arilson, Carlos Miguel, Paulo Nunes e ele, Jardel, cara. Jardel aí. E é o treinador aí, o nosso bravo Luiz Felipe Scolari, né? Um grande vencedor do nosso futebol, nosso pentacampeão aí mais tarde, aí, 7 anos depois dessa data. E vamos pro jogo, né, gente? É engraçado falar isso, mas esse jogo não teve uma lotação máxima. O Olímpico não estava lotado, aliás, foi o jogo de menor público do Grêmio Libertadores até então, né? Foram só 16.136 pessoas. Só 16 mil, gente, isso é muito pouco. Mas aí, poxa, um jogo de Grêmio, assim, Libertadores, quarta de finais, um clássico. Poxa, muito pouca gente. O que aconteceu? O que aconteceu, gente? Como vocês podem ver aí, os ingressos foram muito caros, gente. A diretoria do Grêmio subiu muito o preço dos ingressos, cresceu o olho, e aí só foi mesmo quem tinha dinheiro. Ainda tentaram colocar uns carros para serem sorteados ali durante o jogo, no intervalo, né? Porque para pagar a compra do Jardel, algo assim. E só que não deu muito certo, não atraiu, a torcida meio que fugiu, né? Mas quem não foi, olha, quem pagou valeu o ingresso. A verdade é, vocês vão ver. E aí vamos ver, né? Por que valeu a pena? Dar-se início ao jogo, né, gente? Lembrando que até antes os dois times já tinham se enfrentado na primeira fase. O Palmeiras ganhara por 3-2 um jogo na primeira fase, e o Grêmio e o outro jogo tinha sido 0-0, na verdade. E aí dá-se início ao jogo, e devido a esses jogos anteriores terem sido muito duros, aumentou-se e acentuou-se uma rivalidade entre os times. E o que acontece? Aos 16 minutos do primeiro tempo, o Rivaldo ele dá uma entrada e vai por cima na jogada. E aí ele já tinha recebido amarelo logo no início do jogo, ele recebe o segundo amarelo. E aí o Rivaldo é expulso, o Palmeiras fica com um a menos logo no primeiro tempo. Logo aos 16 minutos. E isso aí já dificulta para o Palmeiras. 10 minutos depois, aos 26, o que acontece? O Valber, gente. Foi o Valber? O Valber dá um soco no nariz do Dinho.
meio campo do Grêmio. E aí o que acontece? O cara vai sangrando, é atendido fora. O que acontece? A arbitragem expulsa o Valber e o Dinho. E aí o Palmeiras fica com 2 a menos e o Grêmio fica com 1 a menos. E aí o que acontece? Os dois jogadores saem de campo e eles meio que se cruzam atrás do gol. E eles saem no soco, dando chute pontapé. Aí vem um Darley também por trás, dá um soco também, entra na briga também. E aí vira uma briga generalizada, todo mundo briga. Vai pra arquibancada, uma coisa horrorosa, lamentável. Aí é uma confusão só, né? O jogo fica 14 minutos parado. O jogo foi parado por 14 minutos. E aí quando retorna, o Palmeiras mais fragilizado psicologicamente, o que acontece, né? Uma jogada pela esquerda, cruzamento, e o Arce dá uma penetração de mais ou menos por meio, bate perna direita no cantinho, abre 1 a 0. E aí depois disso o Arilson, né? O Arilson dá um chute no outro chute de fora da área, a bola desvia no Mancuso e encobre o goleiro Sérgio, né? Aí 2 a 0, vai pro intervalo, 2 a 0 pro Grêmio, já um resultado difícil. Aí o Carlos Alberto Silva no segundo tempo coloca o time mais para frente para tentar reverter esse estrago todo. Mas, amigo, o que aconteceu? Aí vem o segundo tempo e aí quem começa a aparecer? Começa o showzinho particular do Jardel. No cruzamento, mais uma jogada boa pela esquerda, o Roger cruza e o Jardel dá um toquezinho, a bola entra no cantinho do goleiro. 3 a 0 pro Grêmio, né? 3 a 0. E aí na sequência, em mais um gol de cabeça, Jardel novamente. Mais um gol de cabeça não, o primeiro foi com o pé, o segundo gol de Jardel foi com a cabeça. E aí mais cruzamento e mais um gol de Jardel de cabeça, aí como você pode ver, 4 a 0, gente. 4 a 0. E aí para fechar, vem mais uma bola na área, mais um cruzamento, o Jardel cabeceia, o Sérgio consegue a defesa, mas aí no rebote ainda meio que desequilibrado, o Jardel marca o 5º gol do Grêmio no jogo, amigo. Chocolate dentro do Olímpico, a torcida vai à loucura. Um grande resultado pro time do Grêmio, realmente pode-se dizer que, pô, você olha assim, acabou, né? 5 a 0, né? Não tem o que fazer na volta. Será, amigo? Vamos esperar o próximo episódio, né? Que aí a gente vai falar sobre a volta e como foi a sequência dos dois times nessa competição. Quem passou para a semifinal, né? 5 a 0 na ida. E na volta, no próximo Grandes Clássicos, você vai ver a segunda parte desse episódio especial aí sobre os finalistas da Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras. 5 a 0 hoje no Olímpico, e semana que vem, né, no antigo Parque Antártico, a gente vai falar quem levou a melhor, viu? Grandes Clássicos dessa semana vai ficando por aqui. Não perca a segunda parte desse episódio na semana que vem. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo Grandes Clássicos. Um abraço.